morte zumbindo ao seu redor. Não vai demorar até que eu o pegue, zunindo a volta toda, e depois de um tempo ela tinha de ferroá-lo. But when you know, if a thief ever stings anybody deeply, he can't sting the more. He pulls his finger out. So he has no more stinger. Mas, amigo, você sabe, se uma abelha chegar a ferroar alguém profundamente, ela não pode mais ferroar. Ela arranca seu ferrão. Assim, ela não tem mais ferrão. And I tell you, the reason God was made for hell in order to hold the stinger of death. And now death has no more sting. E eu lhe digo, foi por isso que Deus se fez carne aqui na terra, para prender o ferrão da morte. E agora a morte não tem mais ferrão. A abelha pode vir em revoada, resumir, mas não pode ferroar. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está sepulcro a tua vitória? Mas Cristo, o parente redentor, fez um caminho de escape para todo crente nesta terra hoje. The bee might howl, the bee might buzz, the bee might try to get away. But I can point out to Calvary where God himself was made flesh, where he held the stinger of death and took my place as a sinner and paid the price. A abelha pode zumbir, a abelha pode zunir, a abelha pode tentar deixá-lo com medo, mas posso apontar para o Calvário além onde o próprio Deus se fez carne, quando ele prendeu o ferrão da morte e tomou meu lugar como pecador e pagou o preço. Amém, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Uma boa noite. Vamos iniciar o nosso culto dessa noite. Estamos felizes por estar na casa do Senhor uma vez mais. Amém? Vamos cantar o corinho 20, um estádio a correr. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Ao estádio a correr, uma vitória alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Ao estádio a correr, uma vitória alcançar, a cada hora em meu viver serei fiel. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Uma vez estamos mais na tua presença, ó Deus eterno. Venhamos aqui, Senhor, feliz, ó Pai, por o Senhor ter nos dado o privilégio de viver mais um dia e estar na tua presença. Senhor Deus, te pedimos perdão de nossos pecados, de nossas falhas, Senhor, e venhamos, ó Deus, com o desejo de te louvar, ó Deus, de bendizer, Senhor, glorificar o teu santo nome. Senhor Jesus Cristo, pedimos, Pai, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que veio, Senhor, e cada um possa voltar feliz e recompensado, Senhor. Ó Deus, abençoa também nossos irmãos que nos assistem na internet, Pai, que eles possam alcançar suas necessidades, suas petições, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. 144. Vamos louvar o Senhor com alegria, amém?
E no 144, quantas bênçãos, quantas são? Se da vida as vacas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, terás com surpresa quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia. Tens acaso mágoa, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando virei outro conselor em vez, lembra que tesouros prometido tens, no caos vem da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Aleluia. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Aleluia. São muitas as bênçãos, né, irmãos, que Deus nos dá, né? Nós temos que estar agradecidos a Ele, amém? Vamos também louvar o Senhor com o hino 123. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor.
eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Eis que o mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu bem. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo o céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluia ao meu Rei. Glória a Deus. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos, irmãos, ficar em pé. Vamos estar orando pelas ofertas. O irmão Mateus estará fazendo essa parte. Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido e poderoso Senhor Jesus Cristo, estamos, ó Pai Santíssimo, mais uma vez aqui em Sua presença, Pai, e viemos até aqui porque amamos o Senhor, Pai. Amém. Amamos ouvir a Sua palavra, Pai, e amamos, Pai, cantar esses hinos para o Senhor, para engrandecer o Seu santo e poderoso nome, Pai. Abençoa os Seus filhos que entraram por essas portas, Pai, e ó Pai Santíssimo, agora pedimos Suas bênçãos também sobre essas ofertas que é para a Sua obra. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hino de número 315. Olhai para o Cordeiro de Deus. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai pro Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz pra vos salvar, olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Olhai pro Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai pro Cordeiro de
Pai Santo e Poderoso, nós, Pai, estamos gratos, felizes, Pai, de ainda ter esse tempo de poder vir em Tua casa, cultuar, Senhor, e ter esses hinos de Sião. Amém. Ó Pai, recebe nossa adoração e do nosso coração fazer. Louvado seja. Pai, ajuda-nós, ó Senhor, a cada dia, pois somos dependentes, carentes do Senhor, a cada dia. Pai, que o Senhor nos dirige, que nós sempre estejamos rendidos nas Tuas mãos, ó Pai, para vasos de honra, ó Senhor. Abençoa Teus filhos que entraram por essas portas, que cada um saia daqui levando uma bênção na alma, Senhor. Também oramos a favor daqueles que estão na audiência invisível, que eles possam ser abençoados, Senhor Deus, grandemente, como nós somos aqui, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, Pai, nossas vidas, que nossos corações agora estão abertos, Senhor, Pai, para receber essa porção que nós vamos ouvir essa noite, através do mensageiro da era. Fala com cada um de nós, ó Pai, e nos abençoe. No nome de Jesus Cristo, encomendamos cada vida a Ti e pedimos a Tua bênção agora, Senhor. Nós vamos, Senhor, nossos corações já estão, Senhor, dilatados, Pai, pronto para receber essa porção, que nossos ouvidos sejam ungidos, ó Pai,
por Ti, para que nós não perdemos nada, Senhor. Tudo que o Teu mensageiro trouxe, nós queremos, porque é assim, diz o Senhor, é a Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Que Deus continue nos abençoando. Tem alguns avisos, né, que eu gostaria de passar à igreja. Nós vamos ter domingo, né, o culto de Santa Ceia, e vamos estar reunidos aqui, né, às 18h30 para esse trabalho. Culto de Santa Ceia, então, em Ponta Grossa, né? Nós também, irmãos, atendemos, né? Tem alguns irmãos através da internet, às vezes podem estar perto de nós, né? E nós não sabemos, né? Alguns que estão assistindo as transmissões aqui. Então nós temos tabernáculo em Castro, né? E também tabernáculo em Butiazal. E pela graça de Deus também nós atendemos Reserva, Ipaí, Guabiranga, Teixeira Soares, Pães. Nós temos culto nessas localidades, né? Viemos de roteiro dessa vez. E os irmãos enviam uma saudação, creio que vocês recebem, né, irmão? É uma bênção. Os trabalhos que nós fizemos foi maravilhoso. Então nós estamos tendo esses trabalhos em toda essa região aqui, né? E esperamos, né, se tem alguma alma que está sedenta por Cristo, que ela possa vir, né? Para receber essa mensagem que o profeta diz, né? E a Bíblia fala, quando mais que vai se aproximando aquele dia, não deixar de nos congregar, né? Amém. Nós precisamos estar nos congregando, porque um desses dias é real, essas portas se fecharão, isso nós sabemos, né? Mas enquanto não se fecha, nós temos esse privilégio de estar na casa do Senhor e poder louvar, cultuar, ter companheirismo com os irmãos de fé igualmente preciosa, né? Amém. Então nós temos esse intuito com nós, né? Enquanto nós pudermos congregar, nós vamos congregar, né? Amém. Dia agora na Páscoa 18, 19 e 20, que vai ser o nosso encontro em Castro, né? Nós vamos ter ali o culto com os jovens, vamos ter encontro de família, né? Eu creio que vai ser mais um encontro de família ali que nós vamos ter, e os jovens vão participar. Vai ser uma bênção de Deus, eu creio. Nós vamos estar reunidos, né, no cenáculo Cavanes, e todos estão convidados, né? Vai ser em Castro, Paraná. E vai ser, eu creio, uma bênção para nós, né? Amém. Louvado seja Deus, porque aonde nós paramos, né, irmãos? Seja no nosso lar, no carro, aonde nós podemos ter a oportunidade de ouvir essa mensagem, para nós está sendo maravilhoso. Amém. Isso é uma bênção de Deus, e creio que cada mensagem que nós ouvimos, nós recebemos algo. E devagarinho nós vamos crescendo na graça e no conhecimento Amém. do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Nessa noite nós vamos ouvir a mensagem da graça. Nós já ouvimos uma vez, nós vamos repetir ela porque é maravilhosa, né? E só nessa introdução aqui o profeta fala algo que é tremendo, né? Não foi só aqueles 3 esquilos que foram criados, né? Que a irmã Rete ali recebeu aquela bênção por crer nessa criação daqueles 3 esquilos, mas aquele vai falar que foi mais 5, né? Não parou ali, né? É a bênção de Deus. Aí a gente fica, como Deus, a Bíblia fala para nós não desprezar as coisas pequenas, né? Como o profeta fala ali, para que não haja nem mosquito, né? Nem mosquito apareça nesse dia. Coisa tremenda isso, né? Aí diz, 3 coisas aconteceram ali. Ele diz, 5 esquilos apareceram, foram criados, mosquito não teve ali, nem o zumbido deles não teve, e o sol brilhou. Dia aonde todos os ali,
aqueles comentaristas, né, de jornal estavam falando ali, né, que ia chover, que era chuva, era neve, era isso, era aquilo, e Deus ali ouviu o nosso profeta, né, e ele falou a palavra e a chuva foi embora e o sol apareceu. Então, só essa introdução aqui para nós já vai ser maravilhoso. O profeta vai ler a escritura, né, de Zacarias, mas vamos deixar ele ler. Os irmãos que têm, né, já podem também ficar procurando na Bíblia, mas nós vamos já soltar a mensagem. Eu creio que nós vamos ter um prato maravilhoso hoje, né? É muito apetitoso alimentar nossas almas com essa mensagem. Os irmãos podem ficar à vontade, nós vamos então ouvir a mensagem da graça. Ela foi pregada 27/8/61. Que Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. O Senhor o abençoe. Bom dia. É mesmo um privilégio estar aqui de novo esta manhã na obra do Senhor. E lamento não termos espaço para acomodar as pessoas na igrejinha. Ela me incomoda muito. Mas estamos felizes por estarem aqui e dispostos a fazer o sacrifício de esperar pacientemente por nós. Faremos o melhor que pudermos para lhes trazer a palavra do Senhor da melhor forma que sabemos. E agora, eu só, esta jovem que acaba de entrar, tinha um bebê a ser dedicado esta manhã. E então viu que estava um pouco atrasado e disse que esperaria. Nunca vi essa mulher antes, mas é meu coração que Deus a abençoe e lhe conceda as suas mais ricas bênçãos no coração por ser paciente em esperar. Agora está chegando a época do ano em que ficará mais fresco e não estará tão quente quando estivermos com a igreja lotada. E estamos confiando que Deus abençoará ricamente todos vocês. Now, I would like to say just a few things here just before I speak. Agora, gostaria de dizer umas coisinhas aqui antes de pregar. Anunciei que falaria esta manhã, querendo o Senhor, sobre o tema Os Ventos no Redemoinho. Mas Ele alterou isso para mim. Nunca sei o que vou dizer até talvez alguns minutos antes de vir à reunião. E tentei pela segunda vez falar sobre esse tema, mas não recebi resposta de Deus. Não sei porquê. Sempre gosto, como todos os ministros aqui sabem, que se tem que esperar no Senhor pelo que você vai dizer. Na noite passada, recebi uma ligação na linha privada de algum lugar do Arkansas, de pessoas que queriam se mudar para cá semana que vem. Disseram que ouviram que começaríamos um encontro sobre os 7 selos. Há pouco concluía as 7 eras da igreja para os visitantes. E o marido dela virá segunda-feira procurar emprego em Louisville para poder trabalhar enquanto ficam perto para ouvir aqueles 7 selos. Eu disse, isso levaria uns 3 meses, senhora. Não temos um local aqui para anunciar o encontro e assim por diante. Nada de cima aqui na cidade, nada para acomodar as pessoas. Querendo Deus, gostaria de fazer algum dia, em algum lugar da campanha, organizar um encontro de 3 meses e ir estudando aqueles selos assim na campanha. Então as pessoas poderiam ficar até o final. Aqui vai do capítulo 6 de Apocalipse ao 19. Assim se abrange os 7 selos, as 7 pragas, os 3 ais, a mulher assentada na besta de corpo escarlata e os 144.000. Há tanto disso que serve para fazer a ligação desses antes do 7º selo cerrado. A 7ª praga cai, a 7ª trombeta é tocada. E há tantas dessas coisas que ligam tudo isso, e cada uma em si é lição para um dia extenso.
Agora, inclinemos a cabeça por um pouco para uma palavra de oração. Antes de orarmos, haveria alguns aqui que gostariam de ser lembrados nesta oração e se manifestariam levantando as mãos. No coração, lembrem a Deus o que lhes é necessário e rogo que Ele lhes conceda isso. Almighty and gracious God, Todo-Poderoso e bondoso Deus, o qual é um Deus que responde orações, um Pai que sabe tudo que seus filhos precisam. Tu nos conheceste antes de nascermos e tens nossos passos contados, até os cabelos da nossa cabeça estão contados, e nossas palavras são todas pesadas em tua balança. Assim, Senhor Deus, permita-nos esta manhã atentar para estas coisas, esta solene obrigação que temos diante de Ti. Muitas dessas mãos se levantaram esta manhã aqui, nesta pequena assembleia, talvez por oração pelos seus corpos enfermos, um ente querido perdido. Tu conheces o coração deles e tudo o que está neles. Pois quando estiveste aqui na terra, na forma de um ser humano chamado Jesus, nosso Senhor, tu conhecias até o segredo do coração. Tudo o que as pessoas podiam imaginar na mente, tu podias lhes dizer de imediato o que pensavam. Porque razoais em vossos corações sobre estas coisas, Jesus via seus pensamentos. E lemos nas Escrituras que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também está escrito que onde estiverem 2 ou 3 congregados, aí estarei eu no meio deles. Assim tu estás aqui esta manhã, na forma do Espírito Santo, e conheces cada desejo que está no coração das pessoas. Rogo-te, Deus Pai, que lhes respondas e digas: está terminado. Seu pedido foi atendido e eu hoje estou lhes enviando a garantia, hoje, de que tudo o que pediram foi concedido. Deus, lembrando-nos em especial dos que não estão salvos, que levantaram uma mão, seja esta a hora em que recebam Cristo como Salvador. Que antes da reunião terminar hoje, algo aconteça, Senhor, que traga a tua presença tão perto das pessoas, que elas saibam que aquele mesmo Jesus que andou na Galileia está no meio do seu povo. Para partirem daqui hoje com a mesma certeza dos que vieram de Emaús aquela vez, quando estavam a caminho de volta, depois de andarem com ele um dia todo, conversando com ele e ele com eles. No entanto, mal faziam ideia de que era ele. Ó Deus, tantas vezes somos assim. Tu falas conosco no pôr do sol, no cantar dos pássaros, no roçar das folhas, quando as flores abrem, nos hinos da igreja, e reconhecemos tão pouco que és tu, nos quartos de enfermos do hospital, em muitos outros lugares, tu falas conosco, e percebemos tão pouco que és tu. Agora, Senhor, ao voltarmos para nossos lares esta manhã, possamos, como eles, reconhecer que tu faças algo hoje em nosso meio, como fizeste lá no passado. Eles reconheceram o que fizeste lá diante deles, tu a fizeste antes da tua crucificação, e reconheceram que aquele era o Senhor ressuscitado. Eles voltaram para seus grupos, regozijando-se e louvando a Deus, pois souberam que Ele estava vivo. E disseram: porventura não ardia em nosso coração quando pela estrada nos falava? Senhor, tu
aparecendo lá e fazendo algo como fizeste antes da tua crucificação, provou a tua ressurreição, que eras o mesmo Jesus, fez com que se lembrassem de toda a conversa contigo. Tu falaste conosco a semana toda, Senhor. Agora aparece em nosso meio, em ministrança, a cada coração necessitado. Nós pedimos em nome de Jesus e por amor dele. Amém. Agora, a congregação ora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. That if my pen should be a sculpture's tool, Quem me dera que minha pena fosse uma ferramenta de escultor, e meu papel fosse pedra, e sobre ela fossem gravadas estas palavras que digo agora, para que isto pudesse ir a todos os povos. God's Holy Spirit has strange O Espírito Santo de Deus tem maneiras estranhas de lidar com o seu povo. wonders. Muitas vezes, por meio de maravilhas e dons e chamados que são sem redemoinho, que Deus dá ao seu povo pela sua graça. Estou em casa agora, com umas pequenas férias. Costumo ficar em casa esta época do ano, pois gosto de relaxar quando vou caçar esquilos. Estive em Kentucky com meus amigos esta semana caçando esquilos em meu lugar favorito. Por algum motivo, estava desanimado, não exatamente por não conseguir achar esquilos, mas apenas me sentia desanimado. Algo me dizia que devia voltar para casa, dormir no carro enquanto voltava. Ano passado, como sabe, que está impresso também em testemunho nas fitas,
Estava sentado no lugar aqui em Indiana, onde o Senhor Deus desceu e falou comigo que meu segundo ministério estava a acontecer no futuro próximo. E lá foi falado que 3 esquilos surgiram pela palavra. Vocês conhecem a história? Tenho certeza. De alguma forma, indo pela estrada, enquanto deixei os outros rapazes indo caçar, eu tive um estranho sentimento de voltar a este lugar. Foi antes do amanhecer, chovendo, e eu nem sabia se conseguiriam caçar ou não. Mas para que eu fosse lá para o campo, caçar significa ficar a sós para orar. E parei o carro, saí, atravessei a estrada e entrei no mar. E pouco antes de raiar o dia, estava meio escuro, de madrugada. Parei e ofereci uma pequena palavra de oração, como de costume, e disse ao Pai para prover apenas o que eu precisasse. Não creio em desperdiçar ou destruir nada. Nunca na vida atirei num pássaro ou em nada para praticar tiro ao alto. O que caço eu como ou dou para quem come. Não creio em desperdiçar nada. Não creio em fazer isso porque não é certo. Então, quando me virei, eu comecei a andar por uma trilha conhecida, ao lado de um pasto que cruza a mata em forma de L, e uma coisa estranha aconteceu. Em todas as minhas experiências, nunca tive nada assim. Olhei para o topo da colina, à esquerda de onde eu estava, e lá, como que saindo do topo da colina, vinham 3 arcos-íris, e estavam a uns 9 metros de altura. Primeiro olhei, vi a luz e me virei, porque achei que era o sol nascer. Pensando melhor, vi que não era na direção ao sol, era na direção sul. E outra coisa, estava calmo, nublado, chovendo em todo lugar. Foi dia 25 de agosto, sexta-feira passada de manhã. E vocês sabem como estava chovendo. E eram nuvens leves por toda parte. Eu olhei de novo, e lá estava, ficando cada vez mais alto, 3 arcos-íris. Tirei meu chapéu, baixei a arma, comecei a andar em direção a eles com as mãos erguidas. Algo pareceu-me dizer, já está perto. Eu ia me sentar e tirar as botas que estava usando para ver se eu poderia chegar mais perto, mas cheguei a alguns metros e vi como um nevoeiro movendo-se por ali. Fiquei parado por alguns momentos. Estava saindo bem do topo da pequena montanha. E observei enquanto os 3, um à direita, um à esquerda e um no centro, desciam a algo parecido com uma tigela. Seja o que fosse, estava vivo, estava se movendo e fazendo seus movimentos. E fiquei lá enquanto clareava de madrugada. Virei, olhei de novo e clamei: ó Deus, o que queres que teu servo saiba? Nesse momento, o Espírito do Senhor chegou e disse: o Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Antigo. Ele só mudou sua máscara de Espírito para homem. Isso estava confirmando, claro, minha mensagem dele, deixando claro que estes 31 anos não foram em vão. Ao me aproximar, começou a se afastar e desceu até este objeto em forma de tigela e então desapareceu. Eu me aproximei. Fiquei com medo de chegar mais perto porque ele me parou antes de chegar lá. Virei-me e notei que aquela luz, do jeito que brilhava para mim, estava exatamente em linha com a árvore onde me sentei ano passado.
onde os esquilos apareceram. Uns 35 ou 40 minutos depois, passei pela mata e pelos leitos de riacho e assim por diante, até chegar a certa árvore que separa 4 direções: leste, norte, oeste e sul, 4 galhos da árvore projetando-se. Eu subi no galho e sentei-me onde estava quando ele me falou daquela escritura: se a este monte disserdes, move-te. E estando lá um pouquinho, não pensando mais no arco-íris, havia saído da minha mente, fiquei lá, e este foi um ano muito ruim para a caça de esquilo. Tudo está atrasado, nada de esquilos. I thought, right here is where God gave me them squirrels last year to speak into existence. Pensei, foi aqui que Deus me deu aqueles esquilos ano passado, para criar pela palavra. Tirei o chapéu de novo e disse: Senhor Deus, Tu ainda és o mesmo Jesus, Tu ainda és Deus. And something said to me, how many do you need this time? E algo me disse: precisas de quantos desta vez? Eu disse: como fiz da outra vez, o limite. E então eu disse: terei este limite hoje antes das 10 horas. E por estranho que pareça, naquele momento eu estava numa área de muito mosquito, onde estava infestado de mosquitos. E um tipo de terreno pantanoso, e um grande mosquito veio me picar bem perto do olho. E eu disse: nenhum deles me incomodará hoje, sem repelente, nem nada comigo. E antes de perceber, eu disse: o sol brilhará dentro de 30 minutos. E mal acabei de dizer isso quando, logo atrás de mim, um esquilo exatamente como o do ano passado, jovem, vermelho, saltou no galho a uns 60 metros e começou a grunhir. Eu me virei. Aquela grande distância, eu mal conseguia ver seu olho, a potente luneta. Só atirei, só isso. Nem mirei, só onde o esquilo estava. E a bala estava cravada no olho, onde estava da outra vez. Fui andando pela mata, e exatamente 3 minutos para as 10, atirei o terceiro esquilo como no ano passado, exatamente igual. 3 minutos antes das 10. Deus, sendo meu solene juiz, nem sequer um mosquito zumbiu o dia todo, onde há toneladas deles, creio eu, se pudessem ser pesados, e não vi nem ouvi nenhum. Estava à escuta deles para ver se conseguia. E ouvi um zumbido e pensei: há um em algum lugar. Prestei atenção e era um caminhão lá na estrada. E exatamente 30 minutos depois o sol brilhou forte e radiante. Então voltei ao lugar e pensei, quando eu disse limite, significava 5 esquilos, que é o limite indiano. Mas lembro-me que ano passado, quando ele me perguntou quantos me bastariam, eu disse 3, e só peguei 3. Então voltei ontem, indo de novo ao mesmo local, e algo disse: não vá, atravesse a estrada. Exatamente às 10, pontualmente 10 da manhã, pelo meu relógio, atirei no 5º esquilo, o limite de indiano. Quero que notem que houve 3 abusos e 3 coisas que foram ditas, 3 esquilos pelos. Houve 3 coisas. 3 esquilos até as 10 horas, nenhum mosquito, o sol brilharia dentro de 30 minutos. E houve 3 para dar testemunho: o irmão Ben Floyd, meu filho Billy Paul, e seu filho David para dar testemunho. Quando vi aqueles arcos-íris, mais ou menos da largura daquele árvore, aquele anjo do Senhor, mas havia 3 convergindo em um. Oh, how it helped my heart to know that God
com essa ideia moderna hoje, pensa que Jesus é só um profeta. Ele é o Jeová do Antigo Testamento, que se fez carne e habitou entre nós. Aquilo sem dúvida me consolou. Então, pensando nesse assunto, que Deus procurou tanta gente. Agora, há um grupo de pessoas que se chama de unidade ou só Jesus. Não concordo com elas em sua teoria. Nem concordo com esse grupo trinitário que diz que há 3 deuses diferentes, o extremo dos trinitários. Mas creio que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são um, que são 3 ofícios de um só Deus. Ele viveu na paternidade, na coluna de fogo, viveu na filiação em Jesus Cristo e vive agora no Espírito Santo em sua igreja. O mesmo Senhor Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, está conosco neste dia. Entre nós, na forma do Espírito Santo. De todas as experiências, quando a princípio me voltei e ouvi, achando que poderia ser o sol que despontou de uma nuvem em algum lugar, mas foi antes do sol nascer. Então, quando me voltei de novo, vi que não era uma luz, era um arco-íris. E então, ao olhar e ver isso, fiquei todo dormente. Alguém me disse: o irmão não teve vontade de gritar? Não tive vontade de gritar. Essas experiências nunca lhe dão vontade de gritar. Só o fazem sentir-se e amparar. Quando sabe que há algo que lhe fala, um sentimento de satisfação. Agora, essas coisas são verdade. Sei que temos coisas que são ditas que muitas vezes as pessoas dizem: não creio em tal coisa. Não posso garantir isso, não sei. Só posso garantir o que sei que é a verdade. E o Deus Todo-Poderoso que escreveu esta Bíblia, eu sou o servo dele, sabe que essa é a verdade. Pensem nisso, que no dia em que estamos vivendo, pouco antes da vinda do Senhor, Jesus disse: haverá sinais nos céus e na terra. Grandes visões, discos voadores, mísseis, perplexidade do tempo, angústia entre as nações e coisas espantosas sobre a terra. E estamos vivendo nesse dia para ver essas coisas. Agora, para a mensagem que eu escolhi esta manhã, quero que abram comigo nas Escrituras em Zacarias. Era meu Zacarias, o capítulo 4. Era meu desejo contar-lhes estas coisas. Muitas vezes acontecem coisas que não falo, não digo. Mas isso foi notável demais para eu deixar de contar à igreja. Tem de ser dito. É diante de Deus, diante de quem estou. É a verdade. Amém. Amém. Sei que existe um Deus e sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Emanuel, habitando entre o seu povo hoje na forma do Espírito Santo. E sei que a vinda do Senhor está se aproximando. Todos os sinais e maravilhas estão aparecendo. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja e aprender que estamos na última era da igreja, a de Laodiceia, quando a igreja ficaria indiferente, esfriaria, se denominaria e se organizaria. Organizações assumiriam o controle dela, a devorariam. Mas uma promessa de que haveria um pequeno remanescente, haveria uma igreja que estaria espalhada por toda parte, mas Deus a reuniria e a arrebataria para a glória, um grupinho santificado em algum lugar, esperando no Senhor. Então, no outro dia, quando abordei as 70 semanas de Daniel de pé aqui no púlpito, algo me sobreveio. Nunca consegui me afastar disso, ao ver a hora em que estamos vivendo.
Quero ir a algum lugar e fazer algo diferente, não pensar nisso. Tenho muitos entes queridos que não estão salvos. Sabendo o que posso fazer para levá-los a ser salvos? O que há que eu possa fazer? Tenho pregado o Evangelho. Deus tem feito grandes sinais e maravilhas como nunca, desde os dias do Senhor Jesus. Ele nunca fez assim em toda a história do tempo. E tem percorrido o mundo. E ainda assim o mundo piora continuamente. Mas então, tenho de me lembrar que estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia, que vão ficar pior. Ele disse que ficariam. Então escolhi esta manhã, sendo que essa mensagem foi tão atacada. Outra coisa pela qual sou tão criticado é por pregar a graça. Quero falar sobre isso esta manhã, enquanto leio o capítulo 4 de Zacarias, parte dele. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do sono. E ele disse: que vês? E eu disse: olha, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? E respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Estão vendo? A mensagem não virá por grandes forças ou poderes, mas pelo Espírito de Deus. Amém. O último versículo 7. O great mountain before Zerubbabel. Aleluia. Thou shalt become a plain. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamação. Graça a ela. Graça a ela. We are all acquainted with this scripture that meets the Bible. We know that Todos que lemos a Bíblia conhecemos esta escritura. Sabemos que isso aconteceu durante o tempo da preparação da restauração do templo. E Zorobabel foi um grande príncipe entre o povo que lançou os alicerces do edifício. Agora, vocês quero que pensem com entendimento espiritual, com a jaqueta da unção esta manhã, enquanto pensamos. E este grande príncipe decidiu reconstruir a casa do Senhor, e então, quando o fez, assentou a pedra fundamental. E conforme lemos adiante, vemos que Deus disse: Zorobabel lançou os alicerces com suas mãos, ele também trará a pedra angular. Quero que notem que ele nunca disse que trará a pedra de esquina, trará a pedra angular. E sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra de esquina, e ele também é a pedra angular. Agora, se pensarmos por uns minutos, isso caberia ao mensageiro da 7ª igreja restaurar a fé dos filhos aos pais. Amém. Em outras palavras, reconstruir a igreja sob o poder do Espírito. Não por violência, nem por força, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém. Não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo.
Deus manifestará a igreja no último dia. Zorobabel, o príncipe com Josué, era aquele a quem caberia trazer essa pedra angular. E lançou os alicerces, levou o povo de volta aos alicerces, em Tiro. Sendo que todos sabemos que estes castiçais e demais representavam tanto os judeus quanto a igreja. Eles eram ramos de oliveira, a Bíblia disse aqui. E o ramo de oliveira, nós somos o ramo bravo que foi enxertado na raiz da oliveira domesticada, os gentios. E destes dois ramos saem canudos bem incensários, entrando nos 7 castiçais de ouro para dar luz às 7 eras da igreja. Agora lembrem-se, em nosso ensino, nas lições que acabamos de estudar, pegamos a grande pirâmide e a estudamos por um tempo, que Enoque deve ter construído. E a pedra angular nunca foi colocada na pirâmide. Já estive lá. Sua arquitetura nunca pôde ser reposta até hoje. Não temos máquinas que possam construir uma pirâmide, nem um poder, a não ser o poder atômico, que possa construir uma pirâmide, pois é gigantesca. Pedras que pesam toneladas e toneladas e toneladas ficam bem alto no ar, tão unidas que nem uma fina lâmina do barbear poderia, e não estão cimentadas, só foram cortadas para se unirem umas às outras. É assim que o corpo de Jesus Cristo deveria ser cortado de tal modo pelo Espírito Santo, pelo grande instrumento e ferramenta de Deus, que nos uníssemos como uma só pessoa. Não estamos divididos, deveríamos ser uma só pessoa. E mostra que nenhum maquinário pode fazer isso assim. Requer-se Deus para fazê-lo. Nenhuma mecânica de organização, nenhuma casa de associação, nada disso pode fazê-lo, por melhores que sejam suas intenções. Eles nunca podem fazer isso, pois requer-se Deus para fazê-lo, o Espírito Santo. Acho que não tenho uma nota de $1 no bolso, mas sim, tenho uma nota de $1, desculpe. Na parte de trás desta nota de $1, vê-se um selo dos Estados Unidos do lado esquerdo. Olhando para você, estaria à minha esquerda, está à direita de vocês. É a arma, e também ali o brasão, e assim por diante. Mas deste lado aqui, o meu lado direito, vê-se a pirâmide. Note que acima da pirâmide está a pedra angular e ali embaixo tem o grande selo. Até em nossa moeda temos de reconhecer, nenhum descrente pode acabar com o cristianismo. Cada carta que você data mostra o nascimento de nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele. E até em nosso dinheiro, a pedra angular, que é Cristo. Por que não colocar uma pedra angular na pirâmide? Porque a pedra angular foi rejeitada quando veio. Mas agora, conforme a profecia, virá a pedra angular. E quero que notem que quando a pedra angular vier, o príncipe que proclamará a mensagem clamará graça, pois é pela graça que somos salvos, também das obras, para que ninguém se glorie. E a mensagem da graça tem sido tão pisoteada pelos homens que é uma vergonha. Uns se voltam para a segurança eterna, outros para o que for mais. Mas a verdadeira mensagem da graça permanece a mesma. Não é aí que Satanás tenta arrancá-la da igreja. Mas é pela graça de Deus que todos somos salvos. Assim, na deidade de Jesus Cristo, se o Senhor Deus pode ir lá e confirmar que essa é a verdade, não só isso, mas pela sua palavra, ele confirma que é a verdade. E por sinais e maravilhas, confirma que é a verdade. Então também a graça é a verdade.
Então, porque alguém poderia criticar e dizer que a graça está errada, que somos salvos pelas obras? Somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas obras. As obras mostram que você foi salvo, mas o que o salva é a graça de Deus. A graça o salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz por Deus para mostrar gratidão pelo que Deus fez por você. Mas pela graça você é salvo. Uns pensam que eu quero me unir na igreja, colocar meu nome no livro, é só isso que tenho de fazer. Uns pensam, porque clamo, é só o que tenho de fazer. Outros pensam, porque falo em línguas, é só o que tenho de fazer. Uns pensam, porque tenho poder para curar os enfermos, é só o que tenho de fazer. Não é! É a graça de Deus que o salva, a sublime graça de Deus. Não pode confiar em nenhum mérito. Uns disseram, bem, lá está um grande homem. Aquele homem já o ouvi levantar-se e fazer isto, já o ouvi levantar-se e fazer aquilo. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse em nome dos homens e dos anjos, ainda que tivesse discernimento, ainda que tivesse dons para alimentar com todos os meus bens, alimentar os pobres, ainda que pudesse mover montanhas com a fé, ainda que tivesse ciência para entender tudo, nada seria até que o amor entrasse, que é a graça. Deus tem de fazer isso. Você pode fazer tudo isso e ainda estar perdido. É a graça que o salva, a graça de Deus para com a raça humana. Louvado seja Deus por essa graça, né? Foi ela que nos alcançou, né? Amém. Pode bater no peito e dizer que merece salvação. É verdade. Se mostrar, né? O profeta mais adiante vai mostrar que nossos pais, né? Adão e Eva, quando foram confrontados ali com o Todo-Poderoso, né? Deus desceu e foram seres humanos que nem assumiram seus erros, um jogando a culpa no outro, né? Veja, se não fosse a graça salvar eles, aonde nós estaríamos, né? A raça tinha acabado. E Eva já foi a serpente, Adão foi a mulher. Veja que tipo de ser humano a nossa linhagem veio. Aonde nós estaríamos se não fosse a graça de Deus? É verdade. Não fosse essa sublime graça, né? Glória a Deus. Nós estaríamos perdidos só pela a linhagem que nós viemos. Verdade. Não teríamos chance nenhuma. Mas Deus nos amou. Amém. Ele se entregou por nós. Ele se ofereceu ali, por isso nós somos gratos a Deus. Amém. Pela graça de Deus. Amém? Amém. Pai Santo e Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa sublime graça. Pai, isso é também, Senhor Deus, essa última era, foi revelado isso a nós. Muitos tentaram, ó Pai, por sacrifícios, penitências, Pai, ó Deus, subindo escadaria de joelho, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não alcançaram, Pai, a salvação. A salvação é por graça. É a misericórdia que nos cercou e Pai nos escolheu antes da fundação do mundo, porque saberia que haveria um povo que queria ser salvo. E o Senhor fez esse sacrifício por nós. Muito obrigado, Pai. Continua abençoando teus filhos, Pai, os trabalhos que seguirão nessa casa de oração. Também aqui, Pai, minhas mãos ao livro. Eu oro, Pai, a favor de cada um que pôs o seu nome, repreendendo, Senhor, toda a obra do mal, porque em teu nome os demônios serão expulsos e os enfermos serão curados, e nós cremos nisso, Pai, que isso também veio com a obra da graça, Pai. Amém. E nós cremos, ó Pai, e somos, ó Deus, Pai, herdeiros dessas promessas também. Amém. Continua abençoando teus filhos, abençoa o culto de ceia domingo, Senhor. Também oramos desde já ao encontro ali, Amém. Pai, em Castro, que possamos nos reunir naquele local ali,
que Satanás, Pai, não tenha poder, Pai, em nenhuma vida ali, e que todos estejam rendidos debaixo do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, encomendamos cada vida a Ti. Agora, Pai, leva-nos de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. E se houver um amanhã, traga-nos de volta para ouvir mais uma porção da Tua palavra. Também, Pai, aqueles que estão através da internet, se eles têm alguma necessidade, Pai, de uma cura, de uma bênção, que eles possam receber, Senhor, essa bênção na alma, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Amém. Louvado seja Deus, que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos leve em paz e em segurança.